A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo e mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. O texto fica aqui em Atos, capítulo de número 17, a partir do versículo número 22. Diz assim a palavra de Deus: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentualmente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar do qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou pedra trabalhada pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, essa passagem vai narrar aquele fato em que, quando Paulo está em Atenas, e ele chega ali em Atenas, Atenas era uma região em que as pessoas tinham vários deuses, né? A história vai dizer que houve uma pandemia, uma pandemia muito grande ali, era uma doença que estava assolando o povo, e eles estavam oferecendo sacrifícios a vários deuses, porque eles eram politeístas. E vários deuses feitos sacrifício para outro, e nada dava certo. Aí eles consultaram um sábio, que eu não me recordo o nome dele agora. Eles consultaram esse sábio, era uma pessoa muito sábia que tinha ali, e perguntou para ele: por que está acontecendo isso? Será que existe algum outro Deus? E diz que esse sábio, ele falou que daria a resposta ao outro dia. Foi meditar, foi raciocinar, foi pensar os pontos, e chegou no outro dia e ele falou: realmente é possível que haja outros deuses. Então vamos pegar aqui algumas ovelhas, deixa ela 3 dias com fome e bota ela no campo. Se essas ovelhas não comerem, algumas ovelhas não comerem, olha só, ovelhas famintas, elas não comerem aqui no campo, nesse campo verdejante, então verdadeiramente existe um Deus desconhecido. E assim o fizeram, e algumas ovelhas não comeram, e ali eles fizeram um altar, fizeram um sacrifício ao Deus desconhecido. E Paulo usa desse conhecimento para apresentar a eles quem é esse Deus desconhecido. Interessante, meu irmão, minha irmã, que parafraseando aqui para nós, porque eu quero passar para os irmãos, existem muitas pessoas que ainda não conhecem esse Deus desconhecido. Mas Deus esses que se apresenta através das Escrituras, através da palavra de Deus, que é viva e eficaz, é mais cortante que uma espada de 2 gumes, ao ponto de dividir alma
e espírito, juntas e medulas, e discernir todos os pensamentos e propósitos do coração. Tem pessoas que adoram, mas não ao Deus verdadeiro. Tem pessoas que estão procurando adorar pessoas, imagens, coisas palpáveis, em vez de adorar o verdadeiro adorador. Né? E quando a gente fala de imagens e pessoas, é você buscar adorar coisas inanimáveis, que não tem vida nenhuma, que não tem como te responder, como diz o Salmo lá, Salmo de número 115, onde ele vai dizer, não a nós, Senhor, não a nós. Aí o salmista questiona, onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus, e tudo apraz. Mas os deuses deles têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não cheiram, têm ouvido, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam. Esse Deus minúsculo, ele não vai te atender porque ele não tem vida. Mas o Deus apresentado nas Escrituras, ele morreu, ele se fez homem, foi crucificado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E é esse Deus que nós adoramos. É esse Deus que nós pregamos. É esse Deus que nós louvamos. Só que esse Deus, meu irmão, minha irmã, ele tem uma palavra muito forte para nós. Para nós que buscamos adoração no lugar errado ou na pessoa errada. Hoje é muito comum as pessoas adorarem pessoas, homens, pecadores como eu e você. A Bíblia vai dizer, meu irmão, minha irmã, que Elias era um homem segundo as nossas paixões. Moisés era um homem segundo as nossas paixões. Abraão segundo as nossas paixões. Então, todos os homens são falhos. Nós não podemos adorar homens, colocar a nossa perspectiva no homem, porque o homem, em algum momento, ele vai cair. Em algum momento, ele vai tropeçar. E algumas vezes vai precisar até da sua ajuda. Por isso que é perigoso nós idolatrarmos homens. Nós buscarmos a nossa referência em homens. A nossa referência tem que ser, primeiramente, Cristo. É claro que nós vamos nos relacionar, nós temos às vezes pessoas que nós temos como referência de oração, de busca, mas até mesmo essa pessoa, em algum momento, ela pode falhar. E se você colocar a sua fé, a sua confiança nela, você cai também junto. Por isso, a importância de nós buscarmos adorar o verdadeiro Deus, aquele que é digno de toda adoração. E Paulo apresenta aqui no versículo 30, ele não levou o tempo da ignorância de vocês. Eu estou parafraseando aqui. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Se arrependam. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, nos arrepender, parar de ficar adorando a deuses minúsculos. Parar de ficar buscando onde não tem. Parar de adorar algo que não tem vida. E buscarmos o verdadeiro adorador. Agora, o verdadeiro digno de adoração. Agora, precisamos adorar ele em espírito e em verdade. O povo tinha vários deuses em Atenas. Vários deuses. Buscando respostas. Tem muita gente assim. Busca resposta ali, busca resposta aqui, buscando resposta na religião. Mas não é a religiosidade que salva. Tanto que aqui, no versículo 16, Paulo vai dizer, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade de Atenas. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça e todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E os outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição.
Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Pois que nos traz aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber de que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outras coisas não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Eram religiosos, mas não adoravam a quem é digno de toda adoração. Precisamos, meu irmão, minha irmã, sair do tempo da ignorância e adorarmos unicamente a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. A palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida é que Deus, neste tempo, notifica a todos os homens, em toda parte, que se arrependam. Arrependimento é a chave da nossa salvação. Não existe salvação sem mudança de comportamento. Não existe salvação sem mudança de atitude. Não existe salvação se você está buscando onde não tem salvação. Então precisamos nos voltar a Cristo e adorar ao único que é digno de louvor e de adoração. Porque Deus lhe deu um nome acima de todo nome, no qual todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.